Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI na área e no vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente consegue ordenar os gráficos da forma correta no Power BI, como que você consegue colocar os gráficos em ordem cronológica. E aí você pode estar pensando, pô, Lô, mas parece um negócio simples de fazer e você vai ver que na verdade isso acaba sendo uma pegadinha para muitas pessoas. Então, se você ainda não caiu nessa pegadinha de não conseguir colocar o gráfico em ordem cronológica, se você ainda não caiu nessa pegadinha, pode ficar tranquilo que você vai cair em algum momento se você não assistir esse vídeo. Então, eu recomendo você assistir e ficar até o final e baixar essa planilha que eu estou usando para praticar. Então, aqui na descrição vai ter o link para você fazer o download dessa planilha. Se você acompanha os nossos conteúdos e já gosta do nosso canal, não esquece de deixar o like, que ajuda a gente demais, você já sabe que o YouTube compartilha esse vídeo com muitas pessoas se ele tiver mais likes. E se você não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque todo dia, de segunda a segunda, tem vídeo novo para você. E, sendo inscrito, você vai conseguir ser avisado a qualquer vídeo novo que sair e sempre em primeira mão, tudo bem? Se você quiser aprender mais sobre Power BI, eu também deixei de presente para você que está assistindo esse vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo, deixei um mini curso de gráficos para você. Então, se você quiser aprender mais sobre gráficos no Power BI, como montar, como estruturar, qual o melhor gráfico que você pode usar em cada situação, pega aqui embaixo na descrição o mini curso, mas se você ficar até o final do vídeo, eu também vou deixar esse mini curso disponível para você poder baixar, tranquilo? Então vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, eu tenho uma tabela aqui de vendas no Power BI, e aí como que ela vai funcionar? Eu vou ter aqui o SKU, que é o produto vendido, eu vou ter a quantidade que foi vendida, se a pessoa comprou 3 unidades, 2 unidades, eu tenho a loja, a data daquela venda, qual foi o mês, de 1 a 12, e o nome do mês, de janeiro até dezembro. Então a gente tem aqui as vendas do ano de 2018, mas eu também tenho um mês e também tenho o nome do mês, que aí eu consigo ter justamente essa informação para se eu quiser fazer um gráfico de forma mensal. Beleza, só que aí é o seguinte, vamos lá tentar montar um gráfico para eu saber, por exemplo, qual é a quantidade vendida total em cada mês, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então vou voltar aqui na minha guia relatório, e aí quando você for fazer um gráfico temporal, a minha sugestão é você fazer sempre um gráfico deitado. O que é um gráfico deitado? Um gráfico de colunas, por exemplo, ou então um gráfico de linha, ou então um gráfico de área. Qualquer gráfico que ele seja mais na horizontal é a melhor solução para você pegar para um gráfico temporal, tudo bem? Evita pegar gráficos que vão crescendo assim na vertical, que não fica muito legal representado. Então, vou pegar aqui um gráfico de colunas e eu quero, por exemplo, saber o total de vendas por cada mês. Se eu quero saber o total de vendas por cada mês, eu vou colocar aqui a quantidade de vendas dentro dos valores do gráfico, beleza? E o mês, por exemplo, aqui o nome do mês, no caso, que eu quero janeiro até dezembro, eu vou colocar dentro do eixo, janeiro até dezembro, beleza? Então, vou puxar aqui, ó, quantidade para dentro de valores, beleza? Aí puxei. E aí, ó, se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar qual foi a quantidade de vendas total, que é 18.174. Foi a quantidade de vendas total aqui em 2018, que é o ano que a gente tem na nossa tabela. Mas se eu quiser saber por mês, poderia puxar aqui, ó, a coluna, nome do mês, para dentro aqui do meu eixo. E aí vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Primeiro de tudo, repara que ele colocou aqui os valores, só que está um pouco pequeno de enxergar, está um pouco ruim de enxergar. Então, vamos só aumentar um pouco o tamanho do texto para ficar melhor, para a gente conseguir visualizar as informações. Então, para aumentar o tamanho do texto, eu vou vir aqui, ó, na opçãozinha de formato, pesquisar pela opção que eu quero mexer, que é o tamanho. Eu vou mexer aqui no tamanho, ó, eixo X, que são os meses. Eu vou aumentar aqui o tamanho, beleza? Já fica melhor de enxergar. Eu vou aumentar também o tamanho aqui, ó, do eixo Y, dos valores aqui do lado. Eixo Y, vou colocar lá o tamanho certinho. Beleza. Só que se você reparar, você vai ver que os meses não estão em ordem cronológica. Ele está aqui. Colocou primeiro mês, dezembro, depois julho, depois janeiro, depois novembro. Ou seja, claramente não tem uma ordem cronológica clara aqui. Então, o que acontece? Quando você monta um gráfico e coloca aqui o nome do mês, quando você monta praticamente qualquer gráfico aqui no Power BI, o padrão dele não vai ser colocar nessa ordem aqui dos meses. O padrão dele vai ser colocar na ordem dos números, dos valores, do maior valor para o menor valor. Por isso que está aqui, ó, as colunas estão decrescendo, tá vendo? Começa em dezembro, que foi o melhor mês de vendas, e termina em março, que foi o pior mês de vendas. Só que aí que vem o detalhe, porque você precisa explicar para o Power BI que você não quer ordenar pelos números, mas sim você quer ordenar pelos meses, do mês 1 até o mês 12, de janeiro até dezembro. E como que você faria para, por exemplo, mudar essa ordem aqui do gráfico? Ah, eu não quero ordenar por número, eu quero ordenar pelo mês. Você poderia aqui, ó, aqui em cima, tá vendo esses 3 pontinhos? Quando você passa o mouse no gráfico, clica no gráfico,
tem esses 3 pontinhos. Aqui embaixo, você tem uma opção de como que você quer classificar o gráfico. E o padrão dele é classificar o gráfico pela quantidade vendida, do maior para o menor. Mas você quer classificar o gráfico pelo mês. Então, a princípio, você viria aqui em classificar e nome do mês. Cliquei. E vamos lá, vamos ver se resolveu. Quando eu cliquei em nome do mês, olha o que aconteceu. Ele não colocou para mim janeiro a dezembro. Ele colocou o quê? Setembro, outubro, novembro, março, ainda uma ordem um pouco esquisita. E aí, o que aconteceu na verdade? Se você olhar direitinho, ele na verdade ordenou pelos nomes dos meses, só que não de forma cronológica. Ele ordenou de uma forma bem doida, que foi, ele colocou numa ordem alfabética, só que decrescente, ou seja, de Z até A. Por isso que se você olhar aqui, ele começa em setembro, depois outubro, depois novembro, março, junho, julho, até chegar na letra A. Ou seja, ele começa na maior letra até chegar na menor letra. Se a gente quisesse, dá para mudar isso, dá para colocar em ordem crescente. Por exemplo, clicar aqui nos 3 pontinhos e vir aqui na opção classificar em ordem crescente. Você poderia vir aqui, mas também não ia ajudar muito. Por quê? Porque ele vai colocar em ordem crescente, mas em ordem alfabética. Abril, agosto, dezembro, fevereiro até setembro. Então agora que vem o grande tchão, o grande segredinho, que é a gente conseguir explicar para o Power BI que, na verdade, esses meses aqui a gente quer ordenar de 1, que é janeiro, até 12, que é dezembro. Porque, a princípio, ele ainda não entendeu isso. Tranquilo? Então, como que eu faço para mudar a ordem que vai aparecer aqui dentro da minha tabela? Aí, você precisa voltar lá na guia dados e dentro da guia dados, você vai ter que explicar para ele, nessa coluna de nome do mês, como que ele vai ter que ordenar ela. Então, o primeiro passo é clicar na coluna que você quer ordenar. E vamos tentar pensar juntos por que ele ordenou em ordem alfabética e não em ordem cronológica. Porque essa coluna, nome do mês, para o Power BI, nada mais é do que uma coluna com textos. Janeiro para ele é um texto, fevereiro para ele é um texto. Isso não quer dizer para ele uma data. Então, o que eu tenho que explicar para o Power BI é, apesar de aqui, no Power BI, tá aparecendo primeiro na minha tabela janeiro, depois fevereiro, depois março, quando eu coloco uma coluna com textos no gráfico, ele coloca todos os textos em ordem alfabética. Então, eu preciso explicar para o Power BI que, na verdade, esses textos, esses nomes, eles sempre vão ficar ordenados do número 1 até o número 12. E aí, onde que eu tenho a ordem dos meses em número? Nessa coluna de trás, na coluna de mês. Então, nessa coluna de mês, aqui sim eu tenho números. E aí, os números, ele consegue entender qual é o menor e qual é o maior. Então, o que eu tenho que explicar para o Power BI é o seguinte, Power BI, você vai ordenar essa coluna, que é a coluna de nome do mês, mas como que você vai ordenar ela? Você vai ordenar ela através do número do mês, tudo bem? Do menor para o maior. Então, vou clicar aqui na coluna nome do mês, passo número 1. Passo número 2 você vem aqui nessa guiazinha, chamada ferramentas de coluna, e aí você vai vir aqui nessa opção chamada classificar por coluna. Tudo bem? Classificar por coluna. Se no seu Power BI não estiver aparecendo essa opção, ferramentas de coluna, talvez você esteja numa versão mais antiga do Power BI. Se você tiver numa versão mais antiga, vai ter uma outra guia para você aparecendo aqui escrito modelagem, que você vai ter a mesma opção, tudo bem? Então, na versão mais recente, ferramentas de coluna. Na versão mais antiga, guia modelagem. Tranquilo? E aí vim aqui na opção classificar por coluna. E percebe, ele está falando para mim que o padrão dessa coluna de mês, de nome do mês, é classificar de acordo com o nome do mês. Só que eu quero pedir para ele classificar essa coluna de acordo com o número do mês. Então, você clica aqui, em mês, que é a coluna que tem os números, cliquei. Quando você clicar, ele vai carregar, vai dar uma piscadinha. E se você olhar na tabela em si aqui no Power BI, a princípio não mudou nada. Mas, agora, sim, ele sabe que quando eu colocar dentro de um gráfico essa coluna, ele tem que ordenar de 1 a 12. E se a gente voltar lá na guia relatório, agora sim ele colocou de janeiro até dezembro. Então, repara que é um detalhe que parece a princípio simples. Você fala, eu quero ordenar meu gráfico por mês. Só que aqui, nesse caso, vão ter vários detalhes que você vai ter que fazer de, por exemplo, primeiro, trocar aqui a ordem, ao invés de colocar de quantidade vendida, trocar para a ordem de mês, colocar em ordem crescente e, principalmente, pedir para ele ordenar a coluna com os meses de acordo com o número, que ele vai colocar de forma crescente de 1 até 12. Gostou da dica? Essa com certeza, se você nunca caiu, você teria caído se você não tivesse assistido esse vídeo. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E aí, quando acontecer com você, porque pode ter certeza que em algum momento vai acontecer,
Não é talvez, é com certeza, você vai se deparar com isso em algum momento, você já vai saber resolver. Se não lembrar, não tem problema, volta aqui pro vídeo que a gente explica todo o passo a passo de novo, beleza? Então eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou e eu quero saber o que mais você quer aprender sobre Power BI. Coloca aqui nos comentários para mim que a gente separa as melhores sugestões e grava para vocês. Se você chegou até o final, quer dizer que você faz parte. Não sei se você sabe, mas o João, aqui da hashtag, já calculou a estatística aqui. Das pessoas que começam a assistir o vídeo, só 12% delas terminam de assistir. Então, se você chegou até o final, você faz parte dos 12% que começam e chegam até o final. Então, comenta aqui embaixo se você chegou até o final. Nossa hashtag somos todos 12% para saber que você ficou até o final. E eu quero que você continue aprendendo ainda mais. Então, vou deixar aqui, vai aparecer no finalzinho do vídeo, perto da minha cara, um mini curso de gráficos no Power BI. E também eu vou deixar uma outra sugestão de vídeo, que é o seguinte, ó. Se você quiser aprender a criar essas colunas adicionais, quero aprender como é que eu faço uma análise por mês, como é que eu faço uma análise por trimestre, como é que eu faço uma análise por ano, eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo que eu ensino você a criar uma tabela de calendário, que você consegue fazer qualquer tipo de análise cronológica. Análise semanal, análise mensal, análise anual, o que você quiser, você consegue aprender. Então, ó, vai aparecer mini curso e o vídeo. Não esquece de deixar o like se você gostou, se inscreve no canal para receber todo dia conteúdo novo. Eu te vejo no próximo vídeo.